E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o David Pacheco, bem-vindos ao canal Extracampo. A gente está com esse quadro aqui, Segue Análise, onde a gente está fazendo a análise de alguns jogos da Copa aí para que vocês possam acompanhar com a gente, né, como foram os jogos, destacar as principais jogadas e falar de alguns jogadores. É, Antes disso, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com seus amigos que gostam de futebol e de Copa do Mundo. E acompanhe a gente aqui, vamos falar. Acabou o jogo agora entre Espanha e a Arábia Saudita. Foi 4-0 para a Espanha e a gente vai fazer alguns comentários sobre esse jogo. Antes de mais nada, só falar que eu estou gripado, então tentem relevar se minha voz não sair tão legal ou se de repente sair algumas coisas, mas já tomei um remédio e tô melhorando. Olha, eu acho que não tem muito que a gente destrinchar aí do jogo entre Espanha e Arábia Saudita, até porque foi apenas uma seleção que conseguiu jogar de fato, né, que foi a Espanha. A Arábia Saudita acabou tendo muitos erros de passe, principalmente entre a defesa para o meio de campo, né, então foram muitas saídas de bola errada, muitos passes errados, né. O Sané Al-Sari, que é o principal jogador da Arábia Saudita, acabou jogando muito recuado, né? Acabou perdendo um pouco da criatividade que ele tem. Para mim, ele é o jogador mais habilidoso da Arábia Saudita. É o 10, é o capitão. E eu senti realmente que ele jogando numa posição que não é dele, obviamente, numa posição mais defensiva, ajudando ali na recomposição do jogo. Então, é, acabou fazendo a falta um pouco acabou fazendo muita falta a criatividade dele lá no campo. Então a Arábia Saudita não ofereceu nenhum perigo aí para a Espanha, né? E aí vamos comentar sobre a Espanha, né? Eu queria primeiro comentar como o Lamine Yamal é importante para a seleção espanhola, né? Um garoto de 18 anos que não sente o peso da responsabilidade, não sente o peso de jogar uma Copa do Mundo, que sabe o seu papel dentro do elenco, sabe do seu papel dentro do esquema tático da Espanha e sim ele consegue fazer diferença, né? Então a gente, mais uma vez, a gente revive esse debate, né? Será que esses jogadores jovens, né, realmente têm a capacidade de decidir, né? Isso está sendo levado muito em consideração com o Endrick na seleção brasileira e a gente tem visto outros jogadores aí nas outras seleções jogando muita bola, né? E o Lamine Yamal mais uma vez demonstrando que ele é sim um jogador que faz a diferença na seleção espanhola. Mais uma vez falando, tá, o Yamal foi muito diferente. No primeiro tempo, a Espanha mostrou realmente que é uma das favoritas da Copa, né? Tudo que não jogou contra Cabo Verde, jogou contra a Arábia Saudita. É claro que a Arábia Saudita não é uma seleção que a gente consiga falar, poxa, né? Assim como o Haiti também não foi pro Brasil, tá, gente? Não, obviamente o tema aqui não é a seleção brasileira, mas é só pra gente fazer uma comparação. Mas não deixa de a gente destacar algumas coisas que a gente já viu da seleção espanhola, né? Durante a Eurocopa, durante o ciclo pré-copa e que foram finalmente demonstrados, né? Primeiro, como eu já falei antes, a participação do Yamal, que é um jogador que busca o drible, um jogador diferente, que busca jogadas ofensivas. E foi muito importante para a construção do jogo, né, da seleção espanhola, principalmente no primeiro tempo. O Oyarzabal, um grande jogador, não só pelos 2 gols que ele fez hoje, mas por buscar o ataque a todo momento, por atrair a marcação, vir buscar o jogo, né, para poder amar o jogo. Então foi uma grande partida do Oyarzabal, né? Entrou aí entre os 7 maiores artilheiros aí da seleção espanhola, né? E tem sido realmente um jogador aí pra gente ficar de olho aí nessa Copa. Outra partida muito segura do Rodri. O Rodri voltou agora, né, de uma lesão muito séria. Ele ficou quase toda a temporada fora, né, por conta das lesões. Não jogou tanto no Manchester City. O Manchester City sentiu muita falta dele, né, durante a temporada. E ele vem realmente mostrando que é um jogador que joga em um altíssimo nível. Então é um jogador aí muito diferente. Outra atuação também que eu quero destacar que é importante é o Cucurella, né, que tem se mostrado um lateral muito seguro, muito realmente sólido, né, tanto ofensivamente como defensivamente. É um lateral muito interessante, né, e realmente vem aí calando aí os críticos que não gostam do futebol dele, muito por conta da personalidade dele. O que, pra mim, eu não vejo nenhum sentido
esse hate e tudo que tem, que o Cucurella tem, principalmente por alguns brasileiros, né? Pra mim ele é um bom lateral, não é um Roberto Carlos da vida, tá? Mas ele é um lateral muito seguro e que passa muita confiança. Outra desempenho também muito positivo da seleção espanhola, que tem alguns, bastante a gente pode citar, é o Cubarsí, que é um zagueiro que particularmente eu gosto muito, muito sólido, um garoto que parece já um veterano, seguro, tem uma boa saída de bola, é um zagueiro canhoto, né? Então tem uma qualidade muito boa na saída de bola, não tem ele quebra aquela linha do primeiro passe, então é um jogador aí muito diferente. E a gente tem que destacar algumas coisas negativas aí da seleção espanhola que eu ainda acho que precisam ser reavistas, né? Primeiro que é o Pedri, que é um dos meus jogadores favoritos aí do futebol europeu. E ele aí nessa Copa, para mim, não mostrou ainda o Pedri que a gente conhece no Barcelona, né? Algumas decisões que ele tem tomado não tem me agradado, principalmente no passe pro ataque. O poder de finalização do Pedri também não tá legal, então acho que é uma coisa que precisa ser revista. O Pedri tem tomado algumas decisões entre o passe, entre o ataque, que não tem me agradado muito. Eu não sei se é algum problema físico, não sei se é acontecendo alguma coisa, mas isso é um destaque para mim muito negativo. Acho que o Pedri ainda precisa encontrar o seu futebol ainda nessa Copa, né? Então, ele jogando em alto nível, o Rodri, ou então o Fábio Ruiz, que geralmente eles acompanham essa trinca, né, de meio campo da Espanha, vai ser uma seleção muito difícil de parar. Então, caso o Pedri não decida jogar futebol, vai ser muito difícil para a Espanha nos próximos jogos, já que ele é um jogador importante para a Espanha, né? Então realmente precisa melhorar muito. Além do destaque que eu acho também que não tá jogando, ainda não encontrou ainda seu futebol, já tem um tempinho já, não só na Copa, é o Nico Williams, né? Que surgiu com um potencial enorme, né? Quase foi pro Barcelona, teve toda a questão da polêmica lá com o Barça, né? Que ele ia, depois aconteceu um BOzão e ele não foi. E na Copa ele não tem entrado bem, né? Não tem mostrado, não tem partido para cima, um jogador que pega na bola, toca para trás. Então eu tô sentindo muita falta do Nico Williams e vai ter momentos que o Lamine Yamal vai estar muito marcado. E se não tiver um jogador como o Nico Williams aí para poder jogar, para poder realmente ser essa válvula de escape também, quando o Lamine Yamal estiver marcado por 2, 3, até 4 jogadores, se duvidar, o Nico Williams precisa ajudar realmente na construção das jogadas da Espanha. O Ferran Torres, né, que eu ainda também tá jogando muito abaixo também, mas aí já acho que ele também não é um titular, né, convenhamos, mas quando entra, precisa mostrar o que veio e ainda ele não mostrou o que veio. Mas no mais, tá? Parece que a Espanha encontrou o futebol, né? Que ela jogou durante todo o ciclo pré-copa, durante a Eurocopa. E aí chega na última rodada contra o Uruguai, que joga hoje contra Cabo Verde, que vai se sentir pressionado por esse resultado, né? Então, se de repente o Uruguai não ganhar do Cabo Verde por algum motivo, vai chegar muito pressionada contra a Espanha. E aí pode ser um jogo interessante para a Espanha, que basicamente já está classificada, mas que vai jogar contra o Uruguai, que pode se sentir pressionada aí desesperado por um resultado. E é isso, galera. Esse foi a nossa análise de hoje. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe um like. E é isso aí, galera. E segue a gente também no Instagram. Tamo junto, é nóis.